Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A turma tá entrando aqui. São 20 horas. Eu tô começando hoje mais uma live. Deixa eu esperar o pessoal se conectar, chegar junto. Josi, Bruna, William, Ju, Adriana, Flavinha Freitas, Alessandra, boa noite, que delícia. Kate, sejam todas bem-vindas. Silva, Fabiano Oliveira, Márcia, boa noite. Minha amiga Tamara tá aqui junto comigo. A equipe toda, a turma de Põe na Mesa Decor também, Aninha. Beijo pra vocês. Bianca, Bruna Oliveira, a Kate tá super aqui comigo, Ana Cristina. Gente, eu tô muito feliz de ter todo mundo aqui hoje pra mais uma live. Bom, vocês perceberam que eu peguei gosto por isso, né? Toda semana trazendo um tema, um assunto que interessa a vocês, principalmente com prestação de serviço e assuntos que fazem a diferença na vida de muitas mulheres. Hoje, nós teremos uma live um pouco diferente de todas aquelas que eu já fiz desde o princípio. Por quê? No começo, todas elas foram sempre abordando e trazendo informações sobre leis e proteção à mulher ou o combate à violência contra a mulher. Violência doméstica, violência patrimonial, a violência psicológica, tudo aquilo que pode nos ferir. Só que a gente sabe que a gente precisa de muito conhecimento sobre esse assunto. Por isso, hoje, eu tenho duas convidadas muito especiais que trabalham diretamente com a autoestima e também com a forma de devolver a confiança para todas as mulheres que elas acompanham. São duas pessoas muito engajadas, têm um trabalho incrível sobre a conscientização de como se libertar do abuso de um agressor e eu tenho certeza que elas vão ensinar muito pra gente. Então, antes de eu apresentá-las, deixa eu já conectar as minhas duas convidadas aqui. Uma já tá com a gente. Temos a outra que já também está entrando junto. Carolina Leão, boa noite! Boa noite! Que prazer! Que prazer! Que prazer também chegando aqui junto. Ana Lisboa, boa noite! Boa noite, Ana. Boa noite, Carol. Boa noite, Ana. Prazer. Prazer é meu de ter vocês duas aqui. Deixa eu apresentar para todo mundo. Aliás, eu quero primeiro agradecer a nossa audiência hoje. Que olha, desde a minha primeira live falando sobre violência doméstica, sobre as leis, sobre proteção, a gente tem tido aí a participação muito incrível de todo mundo que me segue e de pessoas de diferentes plataformas. Eu quero agradecer, aliás, a imprensa também por ter divulgado e ter ajudado aí nesse trabalho todo. E eu quero agradecer a vocês duas, porque hoje a gente vem com uma forma diferente de trazer a informação, porque eu sempre abordei a questão da lei, da proteção e de como as mulheres precisam entender como proceder e quem pode e como a gente pode ajudar. Mas a gente sabe também que a violência ela acontece de outras formas e a ideia aqui dessas lives é exatamente trazer a informação para todos e tentar englobar ao máximo esse assunto. E vocês duas fazem isso de uma forma muito genuína e muito importante. Por isso eu quero apresentar para vocês, pessoal, primeiro a Carolina Leão, que é psicóloga, uma grande especialista nesse assunto. Eu sou uma fã, seguidora já há bastante tempo do seu trabalho. Obrigada. Assim como a Ana Lisboa, que é terapeuta, eu também acompanho o seu trabalho, Ana, que assim, é muito incrível e muito forte da forma que vocês se comunicam com todos os seguidores de vocês, porque vocês não... Primeiro, não tem medo de dizer a verdade. E como profissionais da área da saúde, trazem isso de uma forma que todas nós consigamos usar e principalmente entender. Pelo menos eu vejo dessa forma. E eu acho que hoje vai ser muito importante a gente trazer esse assunto da parte psicológica de uma forma que muitas vezes a gente demora a entender que também é um tipo de agressão. Certo? Certo. Bom, para todo mundo que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu vou tirar os comentários aqui, pessoal, só para ficar mais fácil para a gente poder
acompanhar aqui as nossas convidadas, mas se der tempo hoje, porque eu falo que no final a gente vai trazer perguntas, mas a gente se alonga tanto na live, é tanto assunto que a gente acaba abordando, que eu acabo não trazendo as perguntas no dia da live, mas eu trago depois, tanto que eu tenho uma série delas aqui já anotadas para compartilhar com vocês. Eu queria começar, essa pergunta vale para as duas. Quando a gente fala de violência, muitas vezes as pessoas só entendem a violência como a questão da violência física, quando a gente tem marcas visuais para poder entender dessa forma. Mas na parte da violência psicológica, isso também acontece e você consegue diferenciar? Existem tipos de violências diferentes, assim como nas leis que a gente tem? Com certeza. Inclusive, até mesmo na própria Maria da Penha e no Código Penal e nas leis específicas. E antes de ser terapeuta, eu fui muitos anos advogada, especialista nesse tipo de atendimento. Eu fiz a transição de carreira quando eu entendi que eu estava fazendo mais terapia com as minhas clientes do que propriamente atuando dentro dos processos. A gente possui essa diferenciação. Então, dentro da própria lei existe a violência psicológica, patrimonial, a física, a sexual, a moral. E aí, eu acredito que a gente possa trazer bastante para elas hoje. E a doutora Carolina vai poder nos ajudar muito, porque na minha concepção, olhando desses dois lugares, tanto como advogada como terapeuta, a violência psicológica é a mais grave. Porque é ela que mantém tudo isso. Ela é a raiz mais profunda de todo o início da violência. E ela é muitas vezes... Ela é o início e ela é o fim. Ou seja, ela está sempre presente. Nem todo abusador se utiliza da violência física. A violência física costuma ser a última etapa das violências. Exatamente. Mas todo abusador, ele começa com a violência física e não necessariamente ele vai usar da violência... ele começa com a violência psicológica e não necessariamente ele vai usar a física. Principalmente porque a violência física, ela deixa rastros no sentido visível dos olhos. A violência psicológica é muito mais difícil de se comprovar. Então, um abusador, para se proteger, ele inclusive pode usar a estratégia de não que ele não deseje usar a violência física, mas ele não usa para que ele não crie provas contra ele, provas visíveis. Mas certamente a violência psicológica, que eu chamo da violência invisível, porque ela não é visível aos olhos, ela é extremamente destruidora. Até porque a mulher leva muito tempo para entender que ela está sofrendo violência psicológica. Exatamente. Aliás, essa pergunta eu quero fazer, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque eu acho que a gente tem aqui eu queria tentar hoje, de alguma forma, construir um mapa. Um mapa onde a gente consiga, primeiro, entender essa pessoa, esse homem, o abusador, como ele acontece, como a gente identifica, e aí depois, enquanto vítima, por que eu me tornei vítima e por que eu continuei nesse relacionamento. Então, acho que a gente tem vários pedacinhos hoje, uma série de peças desse quebra-cabeça. Eu quero tentar montar isso junto com vocês, porque essas são perguntas que eu ouvi de várias mulheres ao longo dessas semanas e meses. Eu me fiz essas perguntas por diversas vezes. Às vezes senti vergonha por me questionar dessa forma, mas aí eu entendi que não é vergonha alguma. E sim... buscar um autoconhecimento para não repetir os mesmos erros. Acho que, acima de tudo, acho que é isso. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui direcionada direto para a Carolina. Existe algum perfil para esse homem abusador? Sim. A gente consegue identificar, consegue desenhar ele? Sim. Eu costumo dividir, depois de muitos anos de atendimento com mulheres que vivem relacionamentos abusivos, eu entendi que existe um perfil muito característico deste abusador. E eu costumo dividir em 4 tipos, né? Existe um homem machista, que é aquele, falando de forma bem resumida, que ele entende que ele tem mais direito do que a mulher, né? Então, ele tem mais privilégios, ele tem mais direitos. Depois existe um homem misógino, que é aquele que odeia as mulheres. Geralmente, ele vem de um problema, ele tem problemas com a mãe, ele teve questões
na sua infância, na sua história, com a figura feminina e ele transfere isso para a figura feminina na vida adulta. Então, ele tem raiva das mulheres. E existe o narcisista e o psicopata. O narcisista é um homem que tem um transtorno de personalidade, que tem características muito específicas, e uma delas que o torna abusador é que ele se sente alguém superior a qualquer outro indivíduo. Então, quando ele se relaciona com uma mulher num casamento, por exemplo, ele entende que esta mulher está ali para servi-lo, né? Para paparicá-lo, para adorá-lo, para fazer o que ele quer. Ele não admite que esta mulher seja diferente disso. E ele não tem empatia. Então, ele também não considera o outro, a mulher, como alguém que tenha dores, interesses, opiniões. E existe o psicopata. O psicopata todo psicopata é um narcisista. Só que ele é um narcisista mais grave, vamos dizer assim. Ele é aquele que burla a lei mesmo. Ele dá golpes financeiros, ele ultrapassa qualquer tipo de limite sem nenhum temor. Porque ele acha que ele nunca vai ser pego. Então, o psicopata é um narcisista mais grave. Porque nós temos a ideia que a psicopatia do psicopata é aquele serial killer do cinema. Isso não é verdade. O serial killer, todo serial killer é um psicopata. Mas eles são apenas 2% dos psicopatas. Os outros estão no nosso meio, convivendo conosco e nós nem sabemos. Então, São muitos, né, Carol? são muitos, muito mais do que a gente imagina. Então, narcisistas e psicopatas, que são a maioria, foi o que eu entendi com anos de atendimento, né, destes abusadores, eles estão no nosso meio em todos os lugares. E fazem Agora, um estrago enorme. pra gente, você elencou 4 situações aqui: o machista, o misógino, o narcisista e o psicopata. Para todos os 4, existem causas, certo? Sim. E assim como existem causas, existe alguma forma de auxiliá-los, de ajudá-los a deixar de ter essa personalidade, ou se eu posso dizer assim, essa patologia também? Porque um psicopata, você está indo já para um processo patológico mais intenso, certo? Os dois, tanto o narcisista quanto o psicopata, têm transtornos de personalidade, que está descrito no DSM-5 e no CID médico, né? Isso não é novo, isso é antigo, mas agora está sendo mais falado. Então, ambos têm um transtorno de personalidade. Se eles podem ser ajudados, na minha experiência, não, porque eles não querem ajuda. Na verdade, eles nem se veem com problema. O psicopata jamais vai pedir ajuda. Que tá falando exatamente. Não tem Não, como. pode falar, Ana, por favor. A maluca é a mulher. É ela que precisa de tratamento, é ela que precisa buscar ajuda, é ela que tem que se tratar. Ele jamais vai aceitar ajuda. Então a gente recebe muito isso dentro das grupos de terapia, né? Sempre a mulher buscando ajuda para o homem. Quando a gente vê esse pedido dessa mulher, na verdade o que ela está pedindo sem saber é que ela seja vista também. Só que ela tá tão desconectada dela mesma que ao invés de ela dizer eu preciso de ajuda, ela se envolve numa culpa e numa trama com esse homem porque ele manipula ela através da culpa, a ponto de ela sentir que ela deve, de alguma forma, ajudá-lo. Se ela sair desse relacionamento, a culpa de alguma coisa acontecer com ele ou de alguma coisa dar errado é dela. Então ela se sente até nesse movimento onde ela é vítima, mas ela não se reconhece como vítima. Porque esse cara, ele tá num lugar onde ele joga com ela essa culpa, esse medo. Então, eles nunca vão assumir que eles precisam de ajuda. Psicopatas, eles são perfeitos, eles não têm defeito, eles não vão pedir ajuda e eles vão negar. Inclusive, vão dizer que a problemática é a mulher, que é ela que precisa buscar apoio, que é ela que precisa se tratar e, de alguma forma, ainda vão anular essa possibilidade de que ninguém é capaz de tratá-la, que ela é tão ruim na perspectiva dele que ela não vai conseguir ajuda lá fora. Às vezes eles vão fazer encenações, inclusive, de que eles são os únicos que compreendem ela. Então fica nesse jogo,
onde uma hora ela é acolhida e daqui a pouco ela é rejeitada. Uma hora ela tem solução, outra hora ela não presta mais para nada. Isso é um jogo psicológico bem doloroso, assim, porque eu acredito que não tem violência pior. A mulher, ela se desconecta dela mesma. Então, quando nos trazem essa pergunta, não sei como é para você, Carol, no consultório, mas a gente já vê um sintoma de que essa mulher é tão codependente de que ao invés de ela olhar para a cura dela, ela tá buscando tratamento para o outro, sabe? Como se ela fosse responsável pela cura do outro também. E aí só. Sabe por que eu trouxe essa pergunta? Exatamente essa indagação, se existe como resolver ou curar esse narcisista ou psicopata. Ainda antes de falarmos sobre o misógino e o machista, porque por muitas vezes eu escutei isso. Inclusive na própria Lei Maria da Penha existe os grupos de apoio a homens que são agressores para tentar auxiliá-los a não cometer mais isso em novos relacionamentos, enfim. O que eu acho plausível, porque todo ser humano ele tem o seu espaço de tentar mudar e ser alguém melhor, com certeza. Mas aí quando a gente fala de patologia, eu falei, mas será que para isso existe algum tratamento? Ou quem está passando como vítima ali realmente precisa buscar ajuda para se libertar? Essa era uma questão que me indaga, que eu ficava, isso é uma questão, uma indagação minha, e eu vejo alguns comentários, eu vi alguns comentários sobre isso. Porque esse homem, esse agressor, ele também precisa de ajuda. Sim, pode ser. Mas será que ele quer ajuda? Essa é a segunda, era a pergunta mais importante de todas. Será que ele quer ajuda? Quando se trata de um narcisista e de um psicopata, ambos são transtornos de personalidade, estão classificados no mesmo grupo, que é o grupo B, tá? Que é um grupo considerado que tem desvio de caráter. Isso é ciência, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo. Tá lá no DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais. Essas pessoas, o psicopata ele tem uma alteração cerebral. O lobo frontal dele, onde há os sentimentos, é diminuído. Então, ele não sente o que a gente sente, tá? Vou dar um exemplo. Fizeram uma pesquisa, muitos anos atrás, foi uma das primeiras pesquisas nos Estados Unidos, num presídio, com homens que estavam lá, possivelmente psicopatas. E mostraram para eles fotos de crianças atropeladas, trucidadas, machucadas, de bebês, e fizeram uma ressonância, ou seja, estavam monitorando o cérebro dessas pessoas. O psicopata, ele não tem uma reação como nós temos do cérebro. Não acende a luzinha dizendo que ele se sente mal. A gente, quando vê uma figura de, sei lá, uma criança, eu não consigo nem ver, uma criança que foi atropelada, uma criança em sofrimento, a gente tem uma reação, uma angústia. O psicopata não tem. Então, só para ilustrar um pouco, existe uma alteração cerebral mesmo, eles não conseguem sentir. Por isso que a gente vê, nossa, mas essa pessoa é fria, nossa, mas essa pessoa parece que não sente. De fato, ela não sente. O narcisista ainda não foi comprovado cientificamente que existe uma alteração cerebral. Eu acredito pessoalmente que exista, mas isso não está comprovado cientificamente. O narcisista é como se fosse um grau de psicopatia um pouco menos grave. Mas eles são muito parecidos. Então, essas pessoas, elas não buscam ajuda porque elas nem se veem com problema. Uma característica dos transtornos é o senso de superioridade. Ou seja, ele entende que ele é um ser acima da média. E que as pessoas não compreendem porque ele é inteligente demais, ele é esperto demais, ele pensa mais rápido, ele sabe mais. Então, assim, não tem nem ninguém que possa ajudá-lo, que saiba mais do que ele. Porque ele sabe mais, inclusive, do que o psicólogo, do que o médico, do que... Ele não tem necessidade de buscar ajuda, porque ele gera sofrimento nos outros, não nele. Exatamente. Todo homem abusivo é narcisista? Não. Não, a gente pode. E aí que eu acredito que entram esses outros homens que podem ser ajudados de alguma forma com esses tratamentos. São os que são misóginos e os machistas. Porque muitas vezes os machistas, por exemplo, eles cresceram com uma figura distorcida paterna, com um referencial de masculino completamente diferente, uma distorção também do que é a figura feminina em casa, que é esse problema familiar. É como se fosse uma repetição de padrão familiar. Ele possui uma lealdade invisível àquilo, àquele sistema familiar. Então ele vem repetindo exatamente aquilo que ele aprendeu de alguma forma, que é o que faz sentido na cabeça dele,
E se ele é exposto a um novo conjunto de regras, se ele é exposto e a gente observa o sofrimento dele como filho, de alguma forma, replicando aquilo que o próprio pai fez para a mãe. Muitos deles, eu trabalhei também com sessões de terapias de grupo dentro dessas projetos sociais que a gente fazia dentro da UAB. E a gente podia observar que alguns homens, eles inclusive relatavam que eles não queriam sentir aquilo, mas que eles não sabiam como direcionar a própria agressividade, a própria raiva, porque eles não tinham nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, amparo emocional na infância, sabe? Por culpa da cultura patriarcal que muitas vezes é colocada dentro das casas? Também. De alguma forma, sim, porque a gente vem aí desde os anos 40, 50, 60, então a gente tem uma geração hoje, já as crianças de hoje com uma cultura muito diferente, mas se a gente vai olhar ali para quem nasceu nos anos 60, foi criado realmente com uma cultura extremamente patriarcal. Anos 70 e 80 também, onde a gente tem mulheres dependentes dos homens e pais extremamente ausentes, exigentes, machistas. Vem todo um movimento da mulher se tornar ser de direito, aquilo que ele ouvia dentro de casa, sabe, contra os protestos, contra o movimento da mulher, contra as necessidades da mulher, e ele acredita realmente que as mulheres não têm necessidade. Só que ele sofre com isso. E de outro lado, eu também já visualizei casos que vêm de encontro com o que a Carol traz, que é esses homens que odeiam mulheres. Porque, na verdade, eles se vingam da vítima como eles queriam se vingar da própria mãe. Então, é como se fosse um jogo de codependência. Um nutre a ferida emocional do outro. Essa mulher, que na verdade é uma menina, que também tem uma ferida de rejeição, muitas vezes com a mãe ou com o pai, ela encontra nesse homem a salvação ou alguém que a entende. Ele fica com ela, mas ele também se vinga dela. É aquele amor obsessivo, muitas vezes. É aqueles homens que amam muito e daqui a pouco eles brigam e eles se afastam e daqui a pouco eles amam muito de novo. Então é como se fosse uma mistura de amor e ódio, onde ele não enxerga a mulher. Ele enxerga a figura materna e se vinga dela de uma forma muito superficial, a gente está trazendo aqui. Mas ele se vinga dessa mulher como se estivesse se vingando da própria mãe, inconscientemente. Então, esses homens, de alguma forma, ainda é possível um determinado tratamento. E eu consegui visualizar isso mesmo dentro do judiciário. Mas os narcisistas e os psicopatas, eu concordo totalmente com a Carol, eles não buscam. Até porque, Ana, o psicopata não sente remorso. O narcisista sente muito pouco. Então, se não há remorso, não há autorreflexão. Se não há autorreflexão, não há aprendizado. Veja, quando você faz alguma coisa, quando você fere alguém, né, nós, pessoas normais, quando eu digo normais, todos nós temos as nossas questões, que não temos esse transtorno, quando nós ferimos alguém, nós nos sentimos mal, nós nos arrependemos, nós sentimos um certo constrangimento, dói na gente, né? Às vezes você pede desculpa, às vezes o orgulho nem te deixa pedir desculpa, mas você sente mal. Então você fala, nossa, acho que eu exagerei, acho que eu falei uma coisa que eu não devia ter falado, né? Mudança de comportamento quando você tem arrependimento, né? Quando você tem esse constrangimento e tem consciência de que você feriu o outro, aí você faz uma autorreflexão e pensa, eu não quero fazer isso novamente. Isso me faz mal. O narcisista e o psicopata não passam por esse processo interno. Então não há mudança de comportamento e não há aprendizado. Não há aprendizado, não há mudança de comportamento. Aí vem o outro lado da moeda agora, porque a gente está falando do perfil do abusador que pode ser machista, misógino, narcisista ou psicopata. Isso. Mas e a vítima? Ela também tem essas características, também pode ter classificação em algum ponto para poder se enquadrar? Como é que a gente define isso? Ou todas nós podemos ser vítimas? Todas nós podemos ser vítimas, né? Inclusive, eu tenho vários relatos, por exemplo, de psicólogas que são vítimas de narcisistas e psicopatas. Mas existe, em sua maioria, aí eu posso dizer isso também por anos de atendimento, em sua maioria, não são todas, são mulheres que têm feridas emocionais, como a Ana está falando,
né? Que vem de uma família em que ela não teve um ambiente saudável o suficiente para desenvolver uma autoestima saudável, para desenvolver a sua identidade, a sua segurança, a sua autoconfiança. São mulheres que podem vir de uma família onde houve abusos, seja verbais, né, psicológicos, físicos, sexuais, ou ela vem de uma família em que tem pais ou mãe narcisista também, isso é muito comum. E são mulheres que, em sua maioria, desenvolvem o transtorno de personalidade dependente, que é a dependência emocional, que também é um transtorno de personalidade, que tem várias características. Você falou uma coisa muito importante que eu queria voltar, né? Porque talvez você vá fazer essa pergunta mais na frente. Por que a gente fica nisso? Né? Porque existe uma coisa que eu chamo de síndrome da salvadora. Que É mais ou menos isso que eu queria chegar. Primeiro desenhar o abusador e depois a vítima, para a gente começar a entender por que algumas coisas acontecem e por que muitas vezes a gente está no meio disso e não se liberta. Sim. Porque não é tão simples quanto a gente imagina. Né? Tem pessoas que chegam a um ponto de dizer: nossa, mas parece que gosta de apanhar. Nossa, mas parece que não está vendo que o cara assim não vai embora. Porque não é tão simples. A rede emocional, a violência psicológica, ela cria uma teia que não é tão fácil de você sair dela. E essas pessoas, elas acessam nessa mulher, eu costumo falar de uma forma bem didática, é como se elas acessassem células de desamor. Você tem aquelas células ali, e quando você se encontra com um relacionamento assim, é como se essas células fossem ativadas. Então, a gente fala que um trauma, ele pode ser também transgeracional. Ou seja, existem muitas pesquisas científicas que comprovam isso, até mesmo através do projeto Genoma, que a gente pode herdar traumas dos nossos pais, avós, bisavós. Então, até mesmo isso, quando a gente sofre um trauma, aquela molécula de DNA que é revestida por uma capa de gordura, ela é desmetilada. O que é desmetilada? É como se a capa do fio fosse desencapado, fica ali, registrado. Então, se durante a gestação a mãe sofreu violência, abuso, teve medo, a criança se sentiu rejeitada, alguma coisa aconteceu, isso pode ser inclusive transgeracional. Você tem aquela memória celular. Então, existe essa questão que pode ser transgeracional e existe a questão também da infância, das feridas emocionais, principalmente uma ferida de rejeição ou abandono, que vem através desse perfil onde a criança não se sente vista em casa, onde ela tem que ser responsável muito cedo, onde ela é responsável pela casa, onde ela não tem as necessidades e os desejos atendidos, onde essa mãe fazia tratamento de choque com o silêncio, e depois o narcisista ou o abusador, quando ela faz algo de errado, ele fica em silêncio e ela se desespera. Então, existe esse reavivamento desse trauma, seja através de uma ferida emocional da infância, ou através de padrões familiares repetitivos, ou através mesmo de um trauma transgeracional. Então, nenhuma de nós está livre, mas a grande maioria das vítimas se coloca dentro dessa situação, e é muito difícil a gente falar isso, se coloca dentro dessa situação, porque existe a nossa parte inconsciente de responsabilidade, que é aí, eu acredito, o fim da violência, que é quando eu falo, caramba, eu preciso olhar para mim, para o meu psicológico também, para minha autoestima, para minha própria percepção de valor, e aí que ela começa a dar fim na violência, quando ela entende que por que eu tô me colocando nesse lugar. E eu acredito que a Carol vai trazer a síndrome da salvadora, porque é aí que ela começa, ela quer salvar todo mundo. Agora, o que é essa síndrome da salvadora? E primeiro, o que leva uma mulher a aguentar tanto tempo uma relação tóxica? Tem dois pontos que eu costumo dizer que são pontos chaves, né? Os principais, não que não existam outros fatores, tá? Mas a primeira coisa é que quando você se envolve com um abusador, especialmente se ele é um narcisista, um psicopata, você vai ser manipulada desde o segundo 1. Desde quando ele te conheceu. Desde que quando você conheceu ele. Ele já está ali, né, colhendo informações suas para que ele possa ter poder sobre você. Então, aquela fase da conquista, em que tudo é maravilhoso, né, ele já está colhendo informações sobre as suas fragilidades para que depois ele possa usar isso
durante o relacionamento. Então, a manipulação é o modus operandi do narcisista. É assim que ele vive. Ele não sabe relacionar de outra forma. Ele está sempre jogando. Ele quer ter o controle de todas as relações. E para ter o controle, ele precisa conhecer as suas fraquezas para usar contra você quando necessário, né? Então, você vai ser sempre manipulado. Narcisistas não se relacionam por amor. Eles se relacionam em busca de interesse, de benefícios. Agora, para ele conseguir ter exatamente esse poder de manipulação, a sua vítima também é frágil o suficiente para se deixar manipulada. Então, é por isso que ele precisa, ele acessa as suas fragilidades, ele entende as suas fragilidades. Por isso que quando você vem desse histórico familiar em que você não conseguiu se fortalecer como indivíduo, como a sua identidade de forma saudável, é muito mais fácil para um narcisista, para um abusador, para um psicopata, porque você é muito mais vulnerável, né? Então, ele vai começar a te manipular desde o início. É sempre um jogo. E o que é a síndrome da salvadora? Voltando à sua pergunta. Então, tem duas coisas que te mantêm presa nessa relação. A primeira é o nível de manipulação que ele faz com você. Eu costumo dizer que é quase uma hipnose. Porque uma das características do transtorno, né, da psicopatia e do narcisismo é o poder de sedução. Essa é a característica do transtorno. O que é o poder de sedução? É o poder de convencimento. Isso não é só no relacionamento a dois, isso vale para a vida. Não, em tudo. Vale para No tudo. trabalho, em Narcisistas e todos os psicopatas lugares. são extremamente sedutores. Por quê? Eles aprendem a conseguir o que querem com a lábia, com charme, com o poder de convencimento que eles têm. Isso é uma característica do transtorno. Quando eles querem, eles são as pessoas mais legais do mundo. Mais, sabe, gostoso de conviver, porque eles são muito bons na lábia. Então, a primeira coisa é essa teia de manipulação que ele vai construindo ao redor da vítima. Ele começa a fazer a vítima acreditar que o problema da relação é ela, que ela não é boa o suficiente, que ela não faz as coisas direito, que afinal de contas ele é um cara muito legal e ela deveria agradecer por estar com ele, né? Então, ele vai construindo isso durante anos, né? Que afinal de contas ele faz tudo por ela, que ele é um cara sensacional. É isso que ele vai convencendo. É uma lavagem cerebral, é uma programação mental que eles fazem. E eles trabalham muito com a culpa. Então, isso aqui tá ruim porque você é chata, porque você reclama de tudo, porque você não faz as coisas direito, porque você é burra, porque você não entende. Então, a vítima, ela vai sendo programada a não acreditar em si mesma. A autoestima dela, o que ela tem de autoestima, vai embora. Porque ela tá ouvindo aquilo todos os dias, de várias formas, direta ou Quanto indiretamente. mais você ouve, mais aquilo se torna verdade. Verdade, claro. Na sua mente é programação mental isso. Então, esse é o primeiro ponto. É esse nível de manipulação que é feito com culpa, com medo, né? Com chantagem emocional, com uma série de estratégias que eles usam. E a segunda coisa é a própria dependência emocional, né? A dependência emocional tem algumas características do tipo... a dependente emocional, ela, quando ela encontra alguém, ela coloca este alguém no centro da sua vida. É tudo que um narcisista quer. Ela entrega o controle da vida para o outro. E é o outro, óbvio, que é um narcisista, um abusador, um psicopata, vai assumir o controle de tudo. Então, a dependência emocional também faz com que seja muito difícil sair, porque ela tem medo da rejeição, ela tem medo da solidão, ela tem medo do desamparo, ela tem medo de uma série de coisas que faz com que ela permaneça ali. E a síndrome, vou entrar na síndrome, mas pode falar. Não, eu Da falo, síndrome da muitas vezes Salvador, quando ela fala de não conseguir fazer, isso a gente começa a observar por tudo, a parte emocional, financeira, da casa, não vou conseguir, não sou capaz de cuidar dos não meus sou filhos capaz, se ele não estiver junto comigo. eu não dou conta. E Você muitas trabalha vezes demais. acaba ouvindo isso de outras pessoas. Não, você precisa disso, porque senão o negócio não vai dar certo. Você não vai dar conta, né? Você não vai dar conta. Você trabalha demais, você tá sempre correndo, você tá sempre envolvida, porque esse é o perfil da Salvadora também. Ela também se envolve com muitas coisas. E aí é isso que as pessoas pensam dela.
que ela precisa do outro para ela conseguir dar conta disso tudo. Sim. A síndrome da salvadora, que é uma característica da dependência emocional, é a fantasia de que ela é capaz de salvar o outro, que ela é capaz de ajudar o outro, que ela é capaz de, com o amor dela, transformar o outro. Então, a vítima fica nesse lugar anos. Não, mas se eu for mais legal com ele, vai melhorar. Se eu não brigar com ele, vai ficar tudo bem. Se eu me comportar de tal forma, vai dar certo. É porque ele estava nervoso. Na verdade, realmente, eu que exagerei. Eu não devia ter falado com ele desse jeito. Ela acha que se ela mudar os comportamentos dela, que se ela se adequar a ele, ele vai ficar bem. Ele vai reconhecer aquele tanto de amor que ela tem para dar e ele vai reconhecer ela, ele vai olhar para ela. Mas na verdade, Só que isso tende a ficar pior, né? exatamente, isso é uma fantasia, porque ninguém salva ninguém, ninguém muda ninguém. Tende a ficar pior, porque ele começa a abusar mais ainda dessa bondade, dessa generosidade. E, inclusive, vitimiza. Porque aí a salvadora, claro, vai ter pena, né? Então eu tenho que ajudar. E aí entra esse jogo, né, de ela se sentir até responsável Sim. pelo término da relação. Muitas vezes eles falam e manipulam isso. Então, quando chega nesse momento, elas falam: e aí? Eu vou fazer tal coisa, eu vou falar com os seus pais, eu vou falar para a sociedade, eu vou mostrar quem você é. E essa mulher fica: meu Deus, mas quem eu sou? E ela duvida dela mesma. Porque nesse movimento de ela dar desequilibradamente, tentando buscar esse reconhecimento, quanto mais ela dá, menos ele reconhece e mais machuca ela. Porque na verdade o que ela busca é esse reconhecimento, um reconhecimento que ela não teve dos próprios pais em casa. Então, desde muito cedo, a Salvador, ela aprendeu. Ela foi colocada numa responsabilidade em casa de que ela era, sim, a responsável pelos irmãos, a responsável pela família, a responsável por algo que deveria ser dos adultos. E ela se acostumou a ser assim. Então, muitas vezes, ela é a que assume cargos de liderança, e aí a gente vai observar que não existe essa questão de dependência emocional somente nas pessoas que possuem, por exemplo, dependência financeira. E eu gosto muito de um filme, Ana, que a gente pode indicar para elas, que é Respect, que é a história da Aretha Franklin. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Ele é muito lindo. E é muito forte, porque ela não lembrava que o pai também era um agressor. Ela apagou o trauma. Como uma forma de se proteger dessas memórias ruins. Exatamente. E ela revivia isso com aquele homem. As músicas dela eram pedindo respeito. Ela salvava mulheres com aquela voz, com a missão dela. Mas ela não conseguia sair dali até que ela entendeu qual era a raiz do trauma. Onde ela aprendeu a silenciar, a não ver, a fingir que tá tudo bem, tá tudo bem, vai passar. Então, é muito profundo mesmo, porque vem desde lá da infância, sabe? Agora, a pergunta que mais me vem na cabeça sempre é, primeiro, por que a gente demora tanto a se libertar disso? E segundo, na sequência, por que a sociedade tolera isso? Porque eu vejo uma tolerância acontecendo muitas vezes. Isso é uma coisa que para mim me dói, né? Eu fico às vezes até muito indignada. A gente demora a libertar porque a mulher demora a perceber que está sofrendo abuso. Porque nós mulheres somos educadas a sermos compreensivas, acolhedoras, sábias, né? Então, se o seu marido está vivendo um problema, se ele está mais estressado, seja sábia, compreenda, seja paciente, acolha, né? Nós somos treinadas a ser muito passivas, de certa forma. Resumindo, engolir o sapo e não reclamar. Isso, exatamente, né? Porque a gente vem desse contexto patriarcal que dê graças a Deus que você tem um marido, minha filha, né? Então, trate ele muito pior bem, sem ele, né? Trate ele muito bem. Nós não somos treinadas a reconhecer abuso. Nós não somos treinadas a nos posicionar, a dizer não, a falar isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não aceito. Então, nós somos educadas a ficar neste lugar passivo de aceitação. Então, esse é o primeiro ponto.
né? Talvez essa próxima geração, a gente possa estar hoje falando aqui disso, para que essa próxima geração, Esse é o né? motivo de eu ter aberto exatamente as minhas redes sociais para trazer cada vez mais informação. Se eu conseguir tocar uma única mulher e que a filha dela não passe por Isso, isso e que depois as próximas também não passem, já cumpri a minha missão. exatamente. Nós somos treinadas para aceitar. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que abuso psicológico é algo que é falado muito recente. Se a gente pensar, a Lei Maria da Penha tem 20 anos, né? Acho que 20, fez 20 anos. Sim, quase com 20 anos, acho que são de 19 anos agora, Isso. mas que de qualquer maneira, para ela ser colocada em prática, você precisa ter uma violência física aparente. Hematoma, corte, braço quebrado, alguma coisa que realmente Visível, vamos dizer assim. físicas visíveis para poder valer a lei. A Então, parte esse é o problema. quando você entra hoje nas outras raízes de violência, a psicológica, a patrimonial, a processual, que também existe, aí já fica muito mais difícil porque você precisa provar. E a gente como é que precisa você lembrar faz? que a gente tem um judiciário composto por homens, né? Então, o machismo está no judiciário também. E você vai ter dificuldade de ter pessoas que compreendam o lugar dessa mulher, de vítima. Você vai sofrer também por esse contexto do judiciário. Infelizmente, o nosso judiciário é composto, sei lá, talvez 95% por homens, e homens que, em sua maioria, são machistas. Então, uma coisa existe na a própria lei. delegacia. Sim. Já começa na própria delegacia de polícia, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na delegacia aqui, a delegada era mulher. E a gente tinha duas escrivãs mulheres também, e eu ficava responsável por esses casos. Mas lá embaixo, no balcão, quem atendiam eram os homens. Então, muitas vezes, essa mulher não tinha o tratamento necessário, sabe? Ela não tinha o acolhimento, não existe. E a gente precisa trazer a realidade do Brasil, delegacias com lugares apropriados para essa mulher ir lá e conseguir fazer a ocorrência policial. Ela tem que E falar que se aquilo não no for balcão com um monte apropriado, que pelo menos a pessoa seja capacitada e seja treinada para poder entender, acolher ou o mínimo, ouvir. de... Graças a muitas mulheres estarem entrando na polícia, muitas mulheres dentro da advocacia. Então, é um processo que a gente está ganhando força desde 88, quando a gente virou ser de direito, né? Então, eu já consigo ver hoje muitos projetos dentro do judiciário, muitas delegadas mulheres aqui no Rio Grande do Sul, a grande maioria é mulher. Então, é um número muito bom. A gente já é a maioria da população, então a gente está caminhando para esse lugar hoje, onde já já a gente vai ter esses profissionais. Mas ainda é maioria, infelizmente, e não tem a capacitação certa. Que seja um trabalho Então, de formiguinha, a gente chega lá. É um trabalho de formiguinha. Então, é isso, é a questão cultural que nós somos ensinadas a não perceber, ou se percebermos, sejamos sábias, né? As pessoas usam muito essa expressão. E quando você percebe, você sofre, eu chamo da segunda violência, você sofre a dificuldade de fazer com que as pessoas acreditem o que de fato acontece. A violência psicológica ela é difícil até de explicar muitas vezes, de nomear, porque é difícil de você entender que está sofrendo e é difícil você explicar para as pessoas, né, o que de fato você sofre. E a maioria das pessoas não acredita no que você está dizendo. Até porque você começa a se sentir envergonhada por tudo que você está vivendo, não é? Exatamente. Existe culpa e vergonha o tempo inteiro, né? Como que eu fiquei aqui? Como que eu vejo? Como que eu tô vendo Como isso? eu Como que eu deixei vi que antes? fizesse isso comigo? Por que é que eu tolerei tanto tempo? Por que eu não enxerguei isso antes? Isso, por A que eu culpa não foi enxerguei? minha. Exatamente. Eu fui conivente com isso, Eu né? Eu deixei ele fazer isso aceitei comigo. isso. E não é verdade. Você não, né? As mulheres não têm recursos para reconhecer. Elas não têm recursos e instruções para reconhecer abuso. E quando elas reconhecem, elas precisam enfrentar outra resistência, que é do próprio abusador, que ele não vai largar a presa fácil, até porque se a presa for muito conveniente para ele, aí que ele não vai largar mesmo, afinal de contas ele se relaciona por benefício, não por amor. Então, quer dizer, E se ela for vai... benefício, ele vai querer cuidar e ter para ele como posse para sempre. Claro, óbvio, né? Porque ele tem muitos ganhos nessa relação. E a segunda coisa é enfrentar
as pessoas de fora. Tem muitas mulheres que a família fala, não, você não pode separar, ele é um cara legal, você vai trocar. E todo homem é assim, todo homem tem problema. Ou, não, isso é bobagem, todo casamento tem problema, ele é ótimo. Quem conhece de fora, ele é Até ótimo. porque lá fora ele é maravilhoso, né? Para todo mundo Exatamente. ele é ótimo. Então, são muitas etapas difíceis que essa mulher precisa enfrentar até conseguir sair. E a identidade dela já foi pro saco. Ele já destruiu a força dela, ele já destruiu a identidade dela, a autoestima dela. Então é muito difícil ela conseguir pegar o restinho de força que ela tem e falar, não, eu tenho que sair daqui. E E como eu é que digo ela que é uma faz questão de... isso? E como é que ela faz isso? Como sair de uma relação abusiva? Como se libertar? Aí agora a pergunta, a gente está aqui com 45 minutos já de live, aliás, eu quero depois deixar, eu já vou aproveitar e fazer um convite para as duas, tá? Porque esse assunto, a parte da psicologia, eu acho que a gente tem e pode ajudar muita gente. Eu quero deixar aqui à disposição de vocês nas minhas redes sociais, para a gente poder fazer isso em diferentes momentos. A gente podia dividir os temas aqui quando a gente fala sobre abuso É muita psicológico. coisa. É muito, porque a gente está hoje fazendo de uma forma mais ampla esse mapa do abusador e da vítima. Mas eu queria muito que vocês voltassem. Eu quero agradecer a todo mundo que está com a gente até agora. Tem uma galera junto aqui. Estou vendo uma série de perguntas chegando. Hoje eu não vou abrir as perguntas. Porém, como a live vai ficar salva e a gente vai realizar outras, vou pedir para todo mundo deixar suas perguntas sobre esse tema nos comentários para a gente trazer para as próximas. Já estou adiantando aqui, tá? Claro. A ideia, se a gente pega os 4 perfis de abusadores, o machista, o misógino, o narcisista e o psicopata. A fórmula para se libertar deles enquanto vítima é a mesma ou não? Quando você sofre abuso, na verdade, no final das contas, pouco importa o diagnóstico e o nome que o fulano tem. Exatamente. Se ele é narcisista, se ele é psicopata, o que importa é, ele está te destruindo. Você está sendo sugada, você está sendo destruída emocionalmente, às vezes até fisicamente. Então, o caminho é sempre o mesmo. Você precisa, primeira coisa, buscar ajuda, porque sozinha é muito difícil. A família pode ajudar? Pode, se você Pode. tiver uma família que acredite em você e que te apoie. Porque tem famílias que não acreditam, que não apoiam. Pelo contrário, né? Você não pode separar, isso é um absurdo. Dependendo da religião, isso ainda é mais forte. Então, você tem que ter ajuda profissional de alguém que entenda de fato, não é qualquer profissional, porque infelizmente, Ana, isso eu falo com muita tristeza, a Ana deve saber disso também, pouquíssimos profissionais entendem deste assunto E de se relacionamento ergueu, abusivo. né? Recentemente eu vejo muito isso, e eu não sei se vocês observaram isso também, mas se ergueu algo muito forte, eu vejo com o advindo de movimentos, né, masculinos e tudo mais, nos últimos 1 ano e meio, por aí, ou 2 anos, de um movimento de feminilidade e masculino e feminino, e o que a mulher tem que fazer e o que o homem tem que fazer. E eu vejo nas redes sociais isso se espalhando de uma forma tão grande, onde só de novo culpabiliza essa mulher, sabe? E diz que tudo que está acontecendo de errado na vida dela, no casamento dela, na sociedade, no mundo, é culpa dela. Então, os filhos têm déficit de atenção porque ela não está em casa. Ela tem que ser, como ela falou, mais sábia, mais amorosa, mais feliz, mais alegre. E isso é uma coisa que a própria família, ela já ouviu isso. Então a vítima, ela lida com a culpa desde criança. Se ela não tem o pai e a mãe em casa, ela foi fazer comida e deu alguma coisa errada, ela não vai ser acolhida porque ela derrubou a comida ou ela deixou o fogão aceso. A culpa é dela porque ela estragou o fogão, mas ela não devia estar fazendo comida. Se o irmão que teve uma necessidade especial ou ela é mais velha, tem que cuidar dos irmãos, se machuca, não é porque ela é criança que ela vai ser reconhecida. Então a culpa é dela que não cuidou dos irmãos. Então a culpa é sempre dela. E eu vejo isso repetir nas redes sociais, sabe? Num discurso que é muito forte, está sendo levantado cada vez mais. Então, quando eu trago essa questão do feminino, eu trago muito essa perspectiva de identidade, que é o que a Carol trouxe muitas vezes. Quem nós somos? Por que eu ajo assim? O que aconteceu comigo lá atrás? Que pessoa vem representando os papéis que eu preciso curar? Porque
de outro lado, vem todos esses diagnósticos de internet, né? Aí vem, fulano é isso, ciclano é aquilo. É São os interessante a juízes gente... da internet que gostam de dar a Isso, sua parte. O julgamento é muito complicado. é isso, é o que a Carol falou, não importa muitas vezes o nome da patologia. Porque se você vai lá e vai dizer assim, esse cara aqui é narcisista, aquele lá era machista. Aí essa mulher também tá tirando, de alguma forma, o viés dela. Porque aí ela vai só trocando os personagens, vão vindo outros narcisistas, outros machistas, outros abusadores. Por quê? Porque ela não curou a raiz. A raiz é ela. Então, eu preciso curar minha autoestima, eu preciso trabalhar a minha identidade, eu preciso observar onde mais esse padrão de culpa se repete. O colega que não entrega o trabalho e eu tenho que fazer o trabalho dele. A pessoa que não faz o que tem que fazer e a culpa é minha. Então, quando ela olha para ela, é como se todo o resto, sabe, de alguma forma também fosse curado. Então, eu vejo que, independentemente do nome ou da patologia, a solução tá nela. Ela precisa olhar para ela, sabe? Para esse processo interno. E para ela conseguir sair, né? Ou seja, é muito difícil, porque é isso, ela está dilacerada. Então, é uma ajuda profissional, de profissionais que de fato entendam do assunto, e uma rede de apoio. Foi o que você perguntou, a família pode ajudar? Às vezes a família é rede de apoio, às vezes a família não é. Então, se você não tem rede de apoio na família, você vai buscar a rede de apoio com uma psicóloga, com amigas de confiança, né? Com grupos de apoio, como nós temos para que as mulheres se juntem e falem sobre isso. Então, é muito importante ajuda profissional qualificada e rede de apoio. Sozinha é muito difícil. Né? A Ana estava falando aqui, ela estava descrevendo a dependente emocional. Né? O modus operandi da dependente emocional é autossacrifício. Ela funciona dessa forma, em tudo. Então, ela sempre está se sacrificando pelo outro. Ela está sempre fazendo para deixar o outro bem, para que o outro se sinta feliz, se sinta confortável, às custas da identidade dela, dos limites dela, né? do bem-estar dela. Então, a dependente emocional, ela está sempre colocando o outro na prioridade, não ela. Aliás, ela nem entra na fila. Eu brinco que ela nem entra na fila. Né? Não tem nem, ela nem em segundo lugar, ela nem entra na fila. O outro é sempre prioridade para ela. Então, ela larga o que está fazendo para atender o outro. Ela quer atender a expectativa do outro. Ela quer ser muito boa para o outro, mas ela é muito cruel com ela. Essa é a dependente emocional. Para a gente poder encerrar a live de hoje, eu queria que vocês duas, cada uma, deixasse uma mensagem para essas vítimas ou para quem, infelizmente, venha a passar ou sofrer algo disso. E já deixar o convite de novo aqui para vocês, para a gente voltar e dar continuidade, porque tem muita coisa. Se a gente pegar cada pergunta que foi feita aqui e destrinchar, tem muito assunto. Se vocês toparem, eu quero trazer de volta. Claro, combinado. E eu tô que a galera curtiu. Pelos números aqui, a turma curtiu muito. Que bom. É um assunto extremamente importante, né, Ana? E para mim é uma honra estar aqui com você, com a Carol também, que eu acompanho, e poder falar abertamente sobre isso, sabe? Porque quando eu abro uma live, quando a gente faz os nossos eventos, e eu falo muito isso para elas, independentemente da carcaça, né, das roupas, dos títulos, de tudo aquilo que a gente possui e que a gente acha que possui, internamente, nós mulheres somos muito parecidas. Então, a gente precisa aprender que na vulnerabilidade, muitas vezes, nessa abertura, nesse lugar de um ambiente seguro, buscando ajuda especializada, você realmente vai ser acolhida, porque elas têm medo. Elas têm muito medo e têm muita culpa. Exatamente, vergonha. Então, eu acho que é o mais forte de todos. É a vergonha de falar e a culpa. É a vergonha de pedir ajuda, é a vergonha de ir a uma delegacia, é a vergonha de dizer eu errei quando deixei ele entrar na minha vida. Exatamente. Como se ela fosse culpada de todo o caos que ainda vai vir. Então ela já está imaginando todo o problema que ela vai ter que lidar. E como ela está tão cansada, porque a vida inteira ela lidou resolvendo problemas, ela pensa, eu não tenho força para lidar com o que vai vir. Porque a culpada você eu. Então, se eu pudesse deixar uma frase assim para elas guardarem no coração delas, é: a culpa não é sua.
Mas a responsabilidade então, a responsabilidade, a partir do momento em que você tem conhecimento, você não pode se culpar de algo que você não conhece, você não sabia. Agora, você tem profissionais, tem conteúdos, tem lives, tem pessoas que estão aqui falando, e se hoje você percebeu algo, ok, agora a responsabilidade de mudar é minha. E vai ser a responsabilidade que você vai assumir de cuidar de você, de colocar você na fila, adorei isso, Carol, de botar ela na fila, vai mudar a vida dela. Então, a culpa não é sua, mas se coloque nesse lugar, sabe? Isso vai te ajudar muito e ligue para o 180, busque ajuda, procure uma delegacia da mulher. Se você pode, pode fazer ocorrência online, mande mensagem para as pessoas. Tem os Instagrams de todos os projetos possíveis, né? Dentro hoje da UAB também, Defensoria Pública, Ministério Público. Existem muitas mulheres, muitas pessoas boas, independentemente do tamanho da sua cidade, que estão aí para também Existem, resguardar. elas estão lá e funciona, viu, gente? Funciona de verdade. É verdade. É isso. Buscar ajuda é fundamental. Então, o que eu gostaria de dizer para uma mulher que está vivendo isso é a primeira coisa, você não está sozinha, né? Eu, como uma sobrevivente de um narcisista, entendo essa dor, né? Então, assim, cada mulher que eu vejo passando pelo que passa, a dor é como se eu sentisse isso novamente, né? Isso me traz uma indignação e um desejo de fazer algo. Então, o que eu quero dizer para essas mulheres é que você não está sozinha. Se a sua família não te entende, se as suas amigas não te entendem, não acreditam no que você está dizendo, né? Eu acredito. E tem mulheres que acreditam, né? Tem. E a gente está aqui para isso, para acolher, né? Vocês, a Ana, você, Ana, que abriu esse espaço maravilhoso para poder falar de um assunto tão importante. Eu, né, com o meu trabalho, que é mais do que um trabalho, é um propósito de vida, por saber, né? Eu também vim deste lugar. Então, o que eu quero dizer é que você não está sozinha, que se você buscar ajuda, você vai conseguir sair disso. A ajuda adequada, mesmo que você não tenha forças nenhuma, use a força que você tiver e busque ajuda. Pega na mão de alguém, que essa pessoa vai te ajudar a caminhar e fazer o processo que você precisa, né? Porque não é fácil. Ninguém foi criado no mundo para o sofrimento, né? Deus não nos criou para o Exatamente sofrimento. isso. Deus Exatamente. nos criou para uma vida de paz e abundância e liberdade. Um relacionamento abusivo é uma escravidão. Então, a gente precisa sair disso. Qualquer uma de nós, ninguém merece isso. Nós merecemos ter saúde mental, ter paz e uma relação saudável. Então, contem comigo, né? Sei que elas podem contar com vocês e é um grande prazer Com certeza. poder ajudar cada mulher que precise desse acolhimento. Meninas, foi uma honra, viu? Foi muito importante tudo que foi falado aqui hoje. Quero dizer que essa live vai ficar salva. Eu vou compartilhar com as minhas duas convidadas para conseguir tocar o maior número de pessoas possíveis. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou comigo até agora aqui. E também dizer que nas descrições eu vou deixar todos os links e acessos para você pedir ajuda. Exemplo, 190 se precisar para emergência, se estiver sofrendo agressão ou ver uma agressão acontecendo. 153, Guarda Civil Metropolitana em caso de quebra de medida protetiva. 180 para pedir ajuda e também a orientação em como denunciar. Acionar a Ouvidoria das Mulheres do Ministério Público de São Paulo. Denúncias podem ser feitas pelo canal online mpsp.mp.br. E também não hesite em buscar ajuda na delegacia. Na briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Se você estiver observando algum tipo de agressão, interfira, ajuda. Que pode ser que aquela vítima não tenha coragem suficiente de pedir essa ajuda. E se você estiver em algum estabelecimento comercial, tem um símbolo internacional que hoje funciona. É um pedido de ajuda sem voz, mudo, mas que pode te ajudar. Palma da mão aberta, polegar no centro, fecha os 4 dedos. Só isso. Vale para mulheres, para adolescentes, para meninas. É uma forma de pedir ajuda silenciosa. Tá bom, gente? Beijo grande para todo mundo. A vocês, muito obrigada. Carolina Leão, Ana Lisboa. Foi uma honra. E a gente vai repetir a dose, viu? Combinado. Bora. Combinado. Beijo Obrigada, grande. Gurias. Boa noite, meninas. Boa noite Beijo, para boa todo noite. mundo. Meu Deus do céu.